Nós vamos meditar em Romanos 9, 21 e 24. E a palavra de Deus diz assim: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso comum. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e fazer conhecer o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, e se Ele fez isso para tornar as riquezas da sua glória conhecida para os vasos de sua misericórdia, que Ele preparou de antemão para a glória, mesmo nós, a quem também chamou, não só dos judeus, mas também dentre os gentios. Esse é um terrível texto para muitas pessoas. Há textos na Bíblia extremamente utilizados, repetidos, pregados. Por exemplo, Romanos 8, o primeiro verso de Romanos 8 é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas vezes nós já ouvimos isso, quantas vezes nós nos lembramos disso? Mas quando nós chegamos já para o meio de Romanos 8, Romanos já não é tão pregado e ouvido, não é? 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já ouviu isso muitas vezes, não é? Mas o versículo que vem a seguir, não é? já é um versículo esquecido, não é? Na maior parte do tempo, porque aqueles que dantes conheceu, a esses Ele predestinou, os que predestinou Ele chamou. E então cada vez mais vai ficando na obscuridade, né, o texto a partir daí. E quando chega aqui em Romanos 9, né, onde a soberania de Deus é colocada em evidência máxima, onde Paulo diz: não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. E ele chega aqui: e se Deus, o oleiro, não tem o direito de fazer vasos para fins nobres e outros para uso comum, e se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com paciência os vasos da ira, e se Ele, querendo mostrar a sua misericórdia, não é, preparou vasos de antemão da sua misericórdia, para mostrar a sua glória, então esses textos são completamente deixados esquecidos. Por causa disso, Agostinho disse: se você crê somente naquilo que você gosta no Evangelho, e se você não crê naquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em você mesmo. Você julga o que você deve crer e o que você não deve crer. Você julga o que é bom e o que não é. Vamos ser cobrados por Deus e somos responsáveis não só por aquilo que a gente disse, nós vamos ser responsabilizados por aquilo que nós não falamos, aquilo que nós omitimos. Igualmente seremos cobrados das duas coisas. E esse é o texto, sabe? É um texto claro, não é difícil de entender intelectualmente, mas é muito difícil, não é? Em nossos dias, Ele ser amado. É muito difícil Deus ser amado em sua majestade soberana. Então esses textos são relegados ao esquecimento, como se eles fossem algo não digno, ou como se eles contivessem algo do qual nós tínhamos que nos envergonhar, não devíamos proclamar. Então Paulo diz: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso comum. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e fazer conhecer o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição, e se Ele fez isso para tornar as riquezas da sua glória conhecida para os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, mesmo nós, a quem também chamou, não só dos judeus, mas também dos gentios. É óbvio que todo Romanos 9 está falando sobre a eleição, sobre a escolha soberana de Deus, sobre a depravação humana, e nós queremos olhar esse texto da maneira mais prática possível para as nossas próprias vidas, não é? A Bíblia deixa claro que esta vida é uma preparação para o futuro, que esta não é a verdadeira vida, que este não é o verdadeiro destino de ninguém, nem daqueles que estão em Cristo, nem daqueles que não estão, que esta vida é muito breve,
e que ela não pode ser comparada com a eternidade de forma nenhuma, porque o tempo e a eternidade estão infinitamente separados. Você não tem como comparar as duas coisas. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Todas as pessoas, todos os homens, nós não vamos habitar aqui para sempre. Em breve nós vamos partir, não importa a idade que nós tenhamos. E a Bíblia diz que da argila da humanidade, do barro, da lama que a humanidade é, Deus tem formado vasos para a honra, vasos da sua misericórdia e vasos para a sua ira. É o que o texto disse. Não há nenhuma dificuldade de entender, como eu falei, contexto. Há muitas pessoas que já conversaram comigo a respeito de vários textos bíblicos, dizem: eu não consigo entender, as pessoas não conseguem aceitar o que a Bíblia está dizendo. Elas são como aquela pessoa que Agostinho disse: e todos nós vamos ficar nessa terra até estarmos plenos e preparados para o uso final da nossa existência. E isso realmente faz esse texto algo solene, não é? Ninguém vai ser retirado do estado atual em que está, da vida neste mundo, da residência aqui, e fixar sua residência na eternidade, até que estejam preparados para esta eternidade. Eu podia hoje pregar tão somente sobre a soberania de Deus na escolha eterna que Ele fez. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, em Cristo. Mas eu quero me ater a algo mais próximo da vida de todos nós, para pensarmos onde nós estamos nessas duas coisas. Nós já temos pregado bastante, o suficiente, sobre a soberania de Deus, sobre suas escolhas, sobre a sua eleição, e como todo homem, nenhum homem tinha direito em ser escolhido por Deus, como todos nós somos aptos e merecedores da sua ira. Então nós queremos avançar, ir um pouco além, aplicando às nossas próprias vidas esse texto do apóstolo Paulo. O universo foi criado com um propósito. Todas as coisas que Deus criou para expressar algo, expressar a sua glória. Todas as coisas hão de expressar a glória de Deus. Não é razoável que uma coisa que nós criemos tenha alguma utilidade. Não é completamente irracional pensarmos em criar coisas que não têm a menor utilidade, o menor sentido e o menor propósito. Todas as coisas que Deus criou terão uma utilidade prática, vão revelar a glória de Deus, vão revelar o seu infinito ser. É por isso que Ele criou cada coisa. Vão revelar tanto a sua misericórdia, quanto o seu completo ódio ao pecado. Vão revelar tanto a sua bondade, quanto vão revelar a sua ira. Serão um aviso para toda a eternidade sobre aquilo que Deus é. A criação proclama quem Deus é por toda a eternidade, como Deus é eterno. Eles vão cumprir um propósito final, vão contribuir para o bem final do universo criado por Deus, homens, anjos. Vai mostrar como em santidade Deus abomina completamente o pecado, como nada pode ser poupado. Isso será para o bem final da criação, como para a glória infinita de Deus. Tudo que traz glória a Deus beneficia toda a criação de Deus. Então a Bíblia diz que esses vasos vão ser vou usar uma palavra que as pessoas gostam hoje, vão ser um show da ira de Deus. Deus vai mostrar abundantemente a sua ira, como Ele vai mostrar abundantemente a sua misericórdia. Você não pode pregar o Evangelho dizendo sobre Deus mostrando sua abundante misericórdia, sem dizer como Ele vai mostrar abundantemente a sua ira por causa do pecado. O inferno é a doutrina que Jesus mais ensinou.
do que qualquer outra pessoa na Bíblia. O inferno vai brilhar, vai refletir de maneira terrível o ódio que Deus tem ao pecado e tudo que é impuro e tudo que é falso. E nós vamos ver que Deus nada mais do que ser justo em mostrar todos os seus atributos dessa forma. Mas os vasos de misericórdia que Ele destinou, não é, para o fim nobre de mostrar o seu amor, sua compaixão e sua misericórdia, o seu suave atributo de graça, Ele vai receber em moradas eternas e vai mostrar eternamente a bondade de Deus. Serão troféus da graça de Deus, troféus da misericórdia de Deus. É isso que o texto está dizendo. Por mais difícil que algumas pessoas possam achar, o que eu quero pregar hoje é como são preparados para a glória esses vasos, e como são preparados para a destruição os outros. Eu quero meditar na utilidade, né, de examinarmos nossas vidas ao pensarmos nisso, porque já nos aprofundamos bastante a respeito da soberania e das escolhas de Deus. Você pode ficar impressionado como os homens atuais, quando pensam em ouvir um sermão a respeito da predestinação solene de Deus, ou da eleição de Deus. Eu não vou me ater diretamente a isso, mas não perca a solenidade daquilo que Deus está dizendo. Não há nenhuma lacuna em branco na doutrina do Evangelho que eu prego, não é? Eu estou feliz em pregar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, como estou feliz sobre pregar a respeito da ira de Deus, do seu horror ao pecado, da nossa salvação por graça, mas numa salvação que nos leva à santidade. Todo o Evangelho de Deus, é isso que nós queremos pregar durante toda a nossa vida. Mas eu quero falar ao coração de vocês a respeito de como esses vasos são preparados e onde nós podemos estar. Não há nenhuma dúvida, depois de tantos anos, sobre as doutrinas da graça que nós tão alegremente pregamos. Eu não posso pensar que Deus produziria uma tão numerosa quantidade de criaturas racionais sem ter nenhum plano eterno. Mas nós não somos deixados só com a nossa imaginação. A Bíblia toma toda a eternidade e diz para nós que plano é esse e que propósito é esse que Deus tem. E Deus está agindo agora no presente, conforme aquilo que Ele decretou na eternidade. Isso naturalmente nos leva a indagar onde nós estamos. Essa é a única coisa que importa. Nós não criamos o Evangelho, nós não julgamos o Evangelho. Com o nosso novo coração, nós amamos o Evangelho, e se amamos, nossos corações tremem em pensar na situação do mundo à nossa volta e na nossa própria situação. Então, vasos da ira, vasos da misericórdia. Se teu temperamento e disposição são celestiais e divinos, eu não entendo e nunca entendi porque as pessoas têm reservas contra a escolha de Deus, não é? Contra a liberdade soberana de Deus, contra Deus expressar que Ele tem misericórdia, que Ele quiser, que não depende de quem quer nem corre. Normalmente quem levanta objeções a isso é completamente contraditório. Se você tem em seu coração disposições celestiais e divinas, então você tem certeza que vai ser admitido por toda a eternidade na presença de Deus. Se seu coração ama aquilo que é santo, se o teu coração anseia pela presença de Deus,
Se esse mundo que vive para o desprazer de Deus não é o seu prazer, não há nenhuma razão para levantar objeção alguma e nem ter nenhum tipo de preocupação. O estranho é quem não ama a santidade querer ter escolhido para ser santo. É completamente contraditório eu odiar a santidade e reclamar porque não estou sendo levado a ser santo. É contraditório eu amar o pecado e reclamar porque não sou tirado dele. Na verdade, quem ama o pecado não quer ser livre do pecado, até que odeie o pecado. E até que o homem seja levado a isso, ele não quer abandonar pecado algum. Ele quer viver como ele vive. E o único problema que ele tem com Deus é que Deus é Deus e ele não é Deus. O único problema é que ele continua ouvindo a voz da serpente que disse: sereis como deuses, irão decidir o futuro de vocês, irão governar sobre vocês mesmos. Ao acreditarmos nisso, nós nos tornamos como os demônios. Se um homem não tem nenhum senso de prazer na santidade de Deus, se ele não se deleita na palavra de Deus, se ele não quer andar por caminhos retos, se ele não ama a vida que Deus preparou para os seus filhos, se ele tem disposições e um temperamento infernal, é certo que a menos que ele seja transformado em algo completamente diferente do que ele é, ele está condenado. E ele só está amadurecendo cada vez mais, à medida que peca, e peca, e peca, para ser recipiente da ira de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E eu acho que parece bastante evidente para o senso comum que não podia ser diferente. Quando um juiz na terra condena um homem que merece ser condenado, ninguém grita: isso é injusto. Nós pensamos: graças a Deus, a justiça foi feita. Este homem não podia viver na sociedade. Um bom juiz o condenaria. Um juiz que absolvesse ele seria mau. Então, se você está apto para as alegrias do céu, se está apto para servir a Deus, então você não tem o que temer. Se todo o seu prazer está na lei de Deus e você medita nela de dia e de noite, se você, como Moisés e Abraão, anseiam por uma terra que não está neste mundo, uma cidade que foi construída por mãos não humanas, então você está seguro. O que pode ser mais razoável do que isso? Quem não é assim não pode ser feliz no céu. Quem não é assim não pode sequer imaginar o que é esta vida que Deus tem preparado para os seus santos, porque seria inadequado. Você não está adequado, não tem a aptidão, nem gosto, nem prazeres no céu. Os prazeres do céu são os prazeres da santidade. Quem odeia a santidade não tem prazer no céu, não pode desfrutar da eternidade, não é um vaso preparado para receber as coisas que alegram o coração dos santos. Mas se alguém está apto para a prisão infernal, o que a justiça faria a não ser confiná-lo lá? Se tudo que um homem ama é o pecado, onde ele poderia ser confinado? A Bíblia diz: no céu não entra pecado, lá não há mancha, nada contaminará aquele lugar. Se tudo que eu gosto é contaminado, como eu poderia estar lá? Como eu poderia ser colocado lá? Nós acreditamos que todos os criminosos devem ser colocados em cadeias. Isso no mundo em que a justiça é extremamente defeituosa. Estamos falando sobre o juiz do universo. Como poderíamos esperar um juiz pior do que aquilo que nós esperamos dos juízes humanos?
Não podemos. A questão é: você está preparado para o céu? É isso que deve nos dominar. A soberania de Deus não é algo sobre o qual nós especulamos. Quando nós pensamos nela, nós nos prostramos e adoramos. A soberania de Deus mostra a sua infinita poder, graça, atributos, e nos mostra um Deus transcendente, que nada tem a ver com o universo criado. Então isso nos humilha e nos faz adorá-lo. Agora, se o homem sente prazer em Deus, se ele anseia por uma pureza infinita, se ele ora como Davi: cria em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim um espírito de retidão. Se o gozo da sua vida é estar na presença de Deus, então você vai contemplar a visão beatífica, é o que a Bíblia diz, a visão que nos transformará naquilo que agora nós ansiamos ser, completamente santos, sem mancha, sem mácula alguma. A Bíblia diz que quando nós o contemplarmos, seremos transformados naquilo que agora nós ansiamos, clamamos, choramos, e isso vai ser a nossa felicidade eterna, contemplar Deus, experimentar o gozo da sua santidade. Agora, como isso poderia ser felicidade para o homem que não ama Deus? Você se deleita em servir a Deus, em celebrar os seus louvores, em viver uma vida que exalta Ele no meio do mundo. Se você gosta de estar em adoração humilde com a igreja na terra, a igreja verdadeira de Cristo, Deus está dizendo: esse prazer será exaltado. Esse prazer que agora não é perfeito, nem grande o suficiente, será multiplicado. E o nome disso, céu. O prazer infinito que temos em Deus multiplicado de uma maneira que nós não podemos imaginar. Céu, isso é derramar sobre vasos a misericórdia infinita de Deus. Esses são os exercícios ali: cultuar Deus, contemplar Deus, ter prazer em Deus. Esse é o estado final de gozo do céu. Então a pergunta é: você tem prazer na santidade? Então você não tem medo de doutrina alguma. Você tem prazer em Deus? Você sabe que é completamente indigno de receber todas essas coisas? Então você está seguro. Agora, se um homem não tem prazer na santidade, o que ele faria numa região habitada pela santidade, onde não há nada impuro nem sujo? Ele seria um elemento estranho. Ele seria algo que poluiria aquilo pelo qual os filhos de Deus anseiam, serem santos eternamente. São os santos, aqueles que são o escárnio do mundo, as pessoas que você gosta de estar. Os homens que você admira foram os homens que não foram admirados neste mundo, um Paulo, um Pedro. Então você vai estar na companhia deles. É o que a Bíblia diz. Se a companhia de gente piedosa, gente que ama a Deus, é o que você mais anseia, então é o que você terá, essa companhia para sempre. Você vai habitar com os santos, você vai estar completamente em comunhão com eles. Mas como alguém que jamais amou esses filhos de Deus na terra, poderia se sentir feliz com eles na eternidade? Sobre o que falaria, sobre o que viveria? Se o seu coração está cheio de amor ardente, a misericórdia de Deus, então você quer respirar o ar perfeito e puro da eternidade, e você anseia por ele, e você está apto para o céu. O que a Bíblia diz é que Deus é que prepara esses vasos para a sua misericórdia. Sabe, sem isso, tudo seria inútil. Você não teria disposição e nem apetite para as coisas que estão no céu. É como levar um homem doente para uma festa, ou levar um porco para um palácio, ou mostrar o esplendor do universo a um cego.
se você não tem os instrumentos para apreciar determinada coisa, aquilo para você não é nada. Quem não é espiritual não pode apreciar nada espiritual, e assim é o céu. Então, aquilo que acontece nunca é injusto ou inconveniente, além de todos os homens merecerem a ira de Deus. É extremamente conveniente, é Deus fazendo exatamente redundar finalmente todas as coisas, revelando algo que Ele é. 2 Coríntios 5,5 diz: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Paulo está dizendo: quem nos preparou para estas coisas? Quem nos preparou para amar a santidade, amar Deus, amar sua palavra, amar os santos? Deus. É o trabalho divino. Como eu disse, todos os homens nasceram filhos da ira. Ninguém nasceu com o coração voltado para Deus. Você não pode fazer isso, a igreja não pode fazer isso. Nós proclamamos o Evangelho a todos os homens, mas nós não podemos fazer um homem amar a santidade, odiar seu pecado, ter anseios por Deus. Você não pode se ajustar, eu não posso me ajustar. Só Deus pode torná-lo, o apóstolo diz, apto para a herança dos santos na luz. Amém, queridos? Há uma herança dos santos na luz, e a Bíblia diz: Deus nos torna aptos para esta herança. Se nós não formos transformados em algo apto, aquela herança não é nossa, não seria nossa alegria. Então olhe para você mesmo, você está sendo alvo desta operação divina. Você tem sido transformado nessa espécie de pessoa que a Bíblia está descrevendo, sentiu o poder de Deus, a graça toda poderosa de Deus invadir você, dar um novo coração, novos desejos, novos anseios, um anseio por um viver santo. Seus olhos que eram cegos para a glória de Deus foram abertos, seu coração que era de pedra foi derretido. Você sente que os seus pecados têm sido subjugados, que seus pecados favoritos têm sido odiados por você, que você clama a Deus por libertação deles. Então a graça está nutrindo a sua alma, é o que a Bíblia diz. Se o Espírito Santo mudou a tendência predominante da sua alma, que era para o pecado, para a santidade, e se você agora estima aquilo que antes você não estimava, e tem prazer no que você não tinha prazer, essa é o poder do Espírito Santo agindo em nós, nos tornando aptos para a herança dos santos na luz. Se a santidade parece algo amável para você, se você consegue ver beleza nela, como o salmista diz, na beleza da sua santidade, isso é o próprio céu. Por isso ele diz: esse é o penhor do Espírito. O céu é essas coisas elevados à perfeição, à santidade, a todos esses anseios do coração. Como um homem que jamais amou Deus poderia imaginar viver assim? Então é isso que a Bíblia diz: preparados de antemão para a sua glória. Deus preparou homens e mulheres e os fez, está fazendo eles aptos para a herança dos santos na luz. Mas vamos olhar o oposto. Suponha que você tem todos os seus prazeres na vida presente. Suponha que largar qualquer um desses prazeres seja um peso infinito para você, que servir a Deus é um aborrecimento. Se a sua principal felicidade é este mundo, suponha que você está solícito trabalhando só para amontoar riquezas, que você acorda de manhã sempre pensando em ganhar dinheiro, vem à igreja, ou vai à igreja, não é? Ouvir um evangelho falso que só fala em dinheiro dos nossos dias. Se você está atrelado aos seus apetites sensuais, suponha que a paixão dominante da sua alma seja a mesma paixão dominante dos homens sem Deus. Você está apto para o céu, está preparado para ele,
está sendo preparado para a herança dos santos na luz. No céu não há nenhum desses prazeres. No céu não há nada daquilo que tem alegrado o seu coração. Você se está apto para cavar a terra como topeiras, para comer do pó da terra e tirar disso prazer. Se você pode chafurdar na lama dos prazeres do mundo, então você está apto para viver só neste mundo e ter o mesmo destino que ele. Você não pode fazer sua residência em outro lugar. Um homem regenerado não pode estar no céu, porque lá é um lugar santo. Como alguém poderia respirar o ar santo e puro do céu assim? Como é que alguém poderia viver como os serafins vivem? Numa constante e infinita adoração a Deus. Se para ele suportar uma adoração, aquilo tem que ser entretenimento e show, e não algo centrado e voltado para Deus. Enquanto esse é o temperamento predominante de qualquer homem, é óbvio que ele não está sendo preparado para o céu. É óbvio que a vida não tem sido uma preparação para isso. Então o que será de ti? Um dia você vai ser separado da grosseria tão agradável desse mundo. A vida inexoravelmente vai terminar para você e para mim debaixo do sol. E ai de mim, onde nós vamos estar? Onde então vai estar nossa residência eterna? É por isso que o Evangelho é algo solene. É por isso que ele nunca devia ser o que ele se transformou em nossos dias. Gente querendo se divertir, gente ambiciosa querendo ganhar dinheiro, gente pensando tão somente em curar seus corpos. Suponha que seu coração está cheio de paixões que são horríveis para Deus. Então como é que eu podia bajular você dizendo que você está sendo preparado para o céu? Em que essa mensagem seria boa para você? Um peixe não pode viver fora d'água. Nós não podemos viver fora do ambiente a qual nossa natureza está conformada e preparada. Nós temos que ter uma nova natureza. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que ser homens novos. Nós temos que nascer do alto. Pergunte então a você mesmo: quantas vezes as pessoas dizem: o meu temperamento é terrível, o meu temperamento não muda. Esse temperamento pode ir para o céu? Não. E se esse temperamento não está sendo transformado nunca, em que você está sendo preparado? Sabe, é sobre isso que esses vasos falam. Se o teu coração não está carente do amor infinito de Deus, então você não vai ter o amor infinito de Deus. Muitas pessoas dizem: eu amo a Deus, eu não sou terrível, eu não sou mau, não faço coisas terríveis, eu amo a Deus. Então por que você tem tão pouco tempo para estar com Ele durante a sua vida? Por que você tem tão poucos pensamentos afetuosos a respeito de Deus? Por que você não estuda a palavra de Deus para tentar agradá-lo em todas as coisas? Porque a cada decisão da vida você não pensa nele, não leva ele em consideração? Se você ama Deus, por que não se esforça para manter o seu coração obediente? Isso mostra que na verdade o homem está descontente com Deus, mesmo quando ele vive num ambiente religioso. Não há pensamentos doces a respeito de Deus que enchem o dia, mas há murmuração, insurreição, pecado. Há uma sensação que está se perdendo algo naquilo que o mundo está fazendo. Não há um horror no coração. Isso é descontentamento para com Deus, para aquilo que Ele é, para a sua palavra. Isto não é estar se conformando ao inferno.
Essa não é a disposição infernal, não é a disposição dos demônios, de nunca estarem satisfeitos em nada com Deus é, eles tremem diante de Deus, mas é só isso, eles só sentem o horror. Se você não for alterado, se eu não for alterado, se os homens não forem alterados, porque eles nasceram caídos, eles vão ter o mesmo destino dos demônios para sempre. Não é verdade que grande parte das pessoas que vivem num ambiente religioso não tem nenhum prazer na devoção pessoal a Deus, que não consegue estar sozinho com Deus, se deleitando em Deus, como adorador diante do trono, sem oração secreta, sem um quarto secreto, se juntar num culto público como nós estamos fazendo hoje, é o máximo que se pode fazer, e mesmo assim se fica enfastiado, muito rápido, em alguns minutos. Você não pode suportar ser desmamado de algumas coisas temporais no serviço de Deus. A conversa sobre Deus logo cansa. Bem, nas regiões do inferno, o homem nunca mais vai ouvir sobre isso. Um homem que tem dificuldade de cultuar a Deus, finalmente vai estar no lugar onde não existe mais culto a Deus. Um homem que não ama a sua palavra, finalmente vai estar no lugar onde sua palavra nunca mais será ouvida. Um homem que não gosta de santidade, finalmente vai estar no lugar onde nunca mais haverá nada santo. Um homem que não gosta de estar com o povo de Deus, finalmente vai estar no lugar onde nunca mais estará ninguém que é filho de Deus. Não é razoável, não é o caminho normal que as coisas deviam tomar. O homem finalmente vai estar no lugar onde não haverá pregações, não haverá adoração, não haverá nada daquilo que ele de fato não amava. Não haverá Bíblia, nem sermão, nem conversa piedosa, nem horas de tédio de estudos bíblicos, nem horas de tédio de ouvir pregação. Ele foi enviado para a região dos ímpios, onde nunca mais verá nada de Deus, e ele descobrirá que o lugar onde Deus está ausente é o inferno. Isso nos mostra que quem adora a poluição moral do pecado jamais poderia viver na região onde o pecado não existe, sabe? Nosso temperamento, nossa vida, tudo que nasceu em nós naturalmente precisa ser exposto e tirado pelo poder de Deus. Isso nos prepara para a eternidade. Mas pense, mesmo que não houvesse só a punição de Deus, as próprias coisas que o pecador ama se tornarão o seu castigo, a sua punição. Luxúria, ódio, raiva, falta de contentamento, imagine isso, enchendo o ser humano infinitamente, sem nada para conter. O homem vai ter o suficiente disso no inferno. A hostilidade do coração humano. C.S. Lewis diz: no inferno não há relacionamentos pessoais. Relacionamentos pessoais ainda é algo que acontece pela graça de Deus, em conter essas maldades no coração humano. É a isso que os homens estão se direcionando. Cada dia, esses vasos estão sendo preparados. Não é difícil você pensar que tipo de vida que eu estou vivendo, que tipo de lugar ela está apontando. Eu estou sendo preparado
misericordiosamente para a glória, ou eu estou sendo moldado dia a dia, para um dia, por causa do pecado, ser derramado sobre mim a ira de Deus. Vasos para a ira e vasos para a misericórdia. Seu coração é insensível a isso. Você não sente nada quando pensa num Deus todo-poderoso derramando sua ira sobre um homem. Então seu coração diz que você vai receber essa ira com a qual você não se importa, que você acha que não é nada demais. Agora, quando você treme em pensar na ira de um Deus assim, seu coração está sendo preparado para a misericórdia de Deus. Agora, como alguém completamente insensível à ira de Deus poderia querer escapar dela? Poderia ter alguma esperança de escapar? Se o homem ama o pecado e não pode deixá-lo, então ele será condenado. Se o homem não consegue chorar sobre o seu pecado, então ele não quer ser santo, e ele não será. Os vasos estão sendo preparados, e a Bíblia diz que Deus suporta com paciência os vasos da ira. Nós não precisamos ficar preocupados aonde nós estamos, porque se nós estamos aqui na terra ainda, os vasos estão sendo preparados. Ainda a palavra de Deus, ela não vem trazer um horror para nós, ela vem trazer cura. Os vasos de misericórdia são feitos de filhos degenerados de Adão, pelo poder soberano de Deus. Há uma alteração sobrenatural neles. Eles eram iguais antes, eles amavam as mesmas coisas, queriam as mesmas coisas, mas algo sobrenatural os transforma em algo diferente. É por isso que não existe estratégia para salvar seres humanos. Você não transforma um vaso da ira num vaso de misericórdia. Não há nada que poderes naturais possam fazer para mudar a mentalidade terrena, a cegueira, a insensibilidade. Há homens que já subiam quando ouvem falar sobre a ira de Deus. Não há nada que o homem possa fazer por este homem. Não há estratégias. Música, essa presunção carnal, essa presunção que o homem tem de ser Deus, de dirigir o seu destino. Se esse é o temperamento predominante de um homem, ele não está adequado para a herança celestial, mas ele é adequado para a ira de Deus. Então o que ele é? Paulo disse: só há esses dois tipos de vasos, não há outro. Jesus disse: você não pode sequer ver o reino de Deus sem nascer de novo. Como você espera morar no reino de Deus para todo sempre? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por natureza, Efésios 2:3, todos nós somos filhos da ira. Todos nós merecemos ser vasos da ira de Deus, e se Ele fizesse de todos nós vasos da sua ira, Ele estaria sendo justo. O que nós temos que ver, que só há vasos de misericórdia, porque Deus quer mostrar a sua misericórdia, não porque alguém a mereça, porque é uma contradição merecer a misericórdia. Então Jesus diz, através do apóstolo Paulo: se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Seus gostos, seus desejos, seu coração mudou. Amém? Ele está sendo preparado para uma herança incorruptível.
1 Pedro 1,4 diz: uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vocês. Jesus foi acusado de ser amigo dos pecadores, nunca pronunciou sentenças duras, mas ele disse: exceto um homem que nasce de novo, ninguém mais verá o reino de Deus, porque todo homem é carnal, corrupto, ímpio e totalmente impróprio para o reino de Deus. E aqueles que nascem de Deus não nascem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. No pouco tempo que nós temos, eu gostaria de ampliar um pouco, sabe, essas disposições corruptas do ser humano natural, não são apenas criminalmente punidas por Deus, pela justiça de Deus manifestada. Suponha que Deus não fizesse nada, a não ser excluir essas pessoas do céu. Você pensa que isso seria menos do que o inferno, deixando as pessoas assim? Se você tem um corpo físico, você é capacitado a ter prazeres físicos. Se você tentar explicar para algo que não é físico o que é um prazer físico, é impossível. Só os sentidos espirituais capacitam o homem a entender o que é prazer espiritual. É isso que você não vai conseguir explicar para alguém que não nasceu de novo. Você não pode fazer a pedra apreciar o almoço. Algo que não tem vida não pode apreciar algo que só o que tem vida pode apreciar. Converse com uma pedra a respeito do jantar que você vai ter daqui a pouco. Ela não fica com água na boca, ela não pode entender. Você precisa ter a natureza certa para desfrutar de determinadas coisas. A pedra não pode apreciar prazeres que só animais podem desfrutar, como também alguém irracional não pode desfrutar dos prazeres da razão. Converse com o cachorro a respeito do último livro que você comprou. Diga para ele como é interessante, como foi prazeroso ler aquilo, e ele vai te olhar com aquela cara de cachorro. Ele não vai entender. Você só pode experimentar algo, não é? Prazeres intelectuais, racionais, se você tem uma natureza racional. Um homem que não nasceu de novo não tem nenhum prazer em Deus. Ele sequer pode imaginar o que é este prazer. É um mundo estranho para ele. Seriam infelizes no paraíso, como um cachorro na biblioteca. Entende? Além da punição judicial de Deus, um homem, quando não foi preparado para a herança dos santos na luz, não pode desfrutar a herança dos santos na luz, mesmo que tivesse sido levado para lá. Se a santidade é agradável para você, entenda, algo miraculoso aconteceu na sua vida. Você nasceu nessa terra um bruto, que era incapaz de ter prazer em Deus, e só uma nova natureza pode fazer você ter esse prazer. É por isso que algumas religiões, e muito do evangelho atual, não é? Algumas religiões falam do céu de uma maneira sensual, que lá você vai ter 70 virgens, não sei quantos tonéis de vinho. Você vê, não há nada de espiritual nisso, porque um homem não precisa ser espiritual, mas o céu que Deus tem para nós não é esse. Se você não é um homem espiritual, não há céu para você. Os prazeres do céu nada tem a ver com 70 virgens ou com bebidas, tem a ver com Deus. E os santos de Deus são preparados para esta herança, para desfrutar daquilo que os serafins, querubins, anjos desfrutam eternamente.
Então suponha que Deus não afligisse qualquer punição, Ele vai afligir, mas se Ele não fizesse isso, mas apenas deixasse funcionar a disposição corrupta dos homens, sem restrição, que é o que Ele faz agora, restringe, isso criaria um inferno dentro de você, malícia, ira, inveja, paixão, tudo isso polui o coração humano, e essa ira, essa inveja, essa luxúria, estão sendo contidas pelo poder de Deus. Quando Ele deixar de conter, essas coisas vão explodir no interior do homem, elas vão se agitar, elas vão destruir suas almas, incapazes de ter paz, de ter serenidade, de ter alegria. Olha, o homem mais infeliz do mundo não é nada, esse homem está sendo contido, todos esses pecados e males estão sendo contidos dentro dele pela graça de Deus, mas isso vai ser tirado, mesmo que não houvesse a ação punitiva e a ira judicial de Deus, essas coisas aniquilariam o homem num vazio sombrio, sozinho, eternamente, ia roer seus corações, como abutres famintos. É isso que Jesus chama de o verme que nunca morre, consumindo o ser humano, despidos de todo o prazer que a capacidade deles tinham para ter. Um homem natural tem prazeres nesse mundo que vão ser tirados dele, não restará mais nada, quando forem privados da luz do sol, da terra, do conforto, da sociedade e das inúmeras bênçãos que Deus todo dia derrama sobre ele, em sua misericórdia. Então ele vai ficar num deserto desolador, sozinho, consigo mesmo, um ser terrível. Esse é o castigo dos ímpios, vão passar a eternidade com eles mesmos, com as paixões dos seus corações, sozinhos, cheios e ávidos de desejos, da sua avareza insaciável, do seu anseio por felicidade sem Deus, que não existe. Imagine sentir sede de algo que não existe, e nada controlar essa sede. São vasos prontos então para a ira, e ela vem sobre o homem como um curso natural da natureza, além da punição judicial de Deus. Deus não é bom deixar o homem ser o que ele sempre quis ser, mesmo em sua punição. Deus está deixando o homem seguir o seu próprio caminho, seu próprio anseio, seu próprio desejo. Não há nenhuma crueldade, injustiça, nem pensar, mas não há nenhuma crueldade em encerrar os homens no inferno. O que Deus faria com o homem que não é apto para amar em nenhum outro lugar? Só existe céu e inferno na eternidade. Ele não é apto para o céu, nada no céu contempla o seu coração. O homem só é apto para um lugar, o inferno. Ele estará lá, jamais será novamente infectada o reino de Deus com o pecado. Você sente na nossa sociedade injusta que encerrar alguém na prisão é algo mal para a sociedade? Não. Me avisaram que o tempo acabou, o que é uma pena. Nós precisamos descobrir, em relação a nós mesmos, em relação à soberania de Deus, nós nos prostramos e adoramos a Ele. Ele tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que é seu. Agora, em relação a nós mesmos, nós temos a obrigação de olharmos nossos próprios corações, nossas vidas. Para quem hoje não vê nada disso em seu coração, há uma esperança para você, porque todos os vasos de misericórdia foram feitos com a mesmo pó dos filhos de Adão. Então, se o seu coração é tocado
pela verdade de Deus, Deus pode estar preparando você para ser um recipiente da sua misericórdia. Isso é maravilhoso. Então, considere como é perigosa a vida do ímpio. A vida dele está à beira do abismo, e a única coisa que o segura é a mão do Deus que ele odeia. A única coisa que impede que ele, por fim, receba toda a ira de Deus, é a mão do Deus que ele despreza. Todos os dias, cada ser humano na terra está maduro para a destruição, e a única coisa que impede a sua destruição é um Deus que está irado com este homem, pelos seus pecados. Como um assassino está apto para a prisão, cada ser humano está apto para a destruição. É uma situação que convém a um mundo que vive rindo, como se estivesse numa situação menos que desesperadora. Em segundo lugar, pense em quão grande sofrimento, não é? A nossa linguagem falha, não podemos usar outra palavra. Deus não recebe na audaciosa e repetida provocação de todos os seres humanos. Alguém podia pensar que o pecado de um dia contra um ser santo e puro como Deus não é nada demais, mas é só porque tem um coração completamente morto para esse Deus. Todo o pecado de um ser humano que Deus odeia, ele tem suportado por dias, por semanas, por meses, por anos. Outro dia eu falei para alguém: quando nós vemos um homem regenerado com seus cabelos brancos, nós temos que exaltar a glória da graça de Deus. Deus suporta pecados daquela vida por décadas, nenhum obrigado, nada que o honre. Por toda a vida Deus fez aquele ser existir, deu bênçãos a cada momento, cada batida do coração, e ainda assim, de maneira impensada, foi desobediente, arrogante, já está no fim da vida. Deus não retém a sua ira, não espera pacientemente, é o que Paulo disse: se Deus pacientemente suportou os vasos para derramar a sua ira, suportou. Não parece que cedo ou tarde a ira de Deus vai cair, ser derramada? Agora, considere a punição de Deus. Ela não é nada excessiva. Deus, tudo o que Ele fez, mostra grandiosamente quem Ele é. Quando Deus quis mostrar a sua glória, Ele criou o universo. Olhe para o universo. Nós ficamos espantados com o universo. Deus queria mostrar a sua sabedoria, sua grandeza. O universo tem bilhões de anos-luz. Tudo que Deus fez é grandioso para mostrar a sua grandeza. Sempre que Deus quer mostrar algo que Ele é, Ele faz algo grande. Agora, imagine quando Deus quiser exibir a sua justiça e a sua vingança. Ele fará de modo que para nós é algo terrível. A Bíblia diz que as pessoas vão pedir para que os montes cubram, para que não olhem para a face do Cordeiro de Deus, Jesus. A justiça de Deus é algo lindo e maravilhoso, e será mostrado dessa mesma proporção. Não é assim que Deus fez tudo? Esse universo que Ele mantém para essa raça culpada, quando Ele quis mostrar o seu amor, Ele fez de maneira pequena. Quando Deus quis mostrar a sua graça, Ele fez de maneira pequena. Ele desceu do céu e morreu numa cruz. Para mostrar a sua graça, Ele a fez de maneira maravilhosa e grande. Para mostrar o seu atributo, do seu amor, da sua graça, Ele não fez qualquer coisinha. Para mostrar a sua sabedoria, Ele não fez qualquer coisa, Ele fez o universo. Para mostrar o seu amor e graça, Ele desceu do céu, se humilhou e morreu, porque Ele mostraria a sua ira de maneira diferente.
o céu, o inferno é tão proporcional quanto e até menor do que a demonstração da sua graça em si mesmo, quando ele se dispôs a morrer. Seu filho vivendo na terra 33 anos, morrendo em tortura, ele mostrou seu amor de uma maneira impensável para nós. Acredite, ele vai mostrar sua ira de uma maneira impensável também. Miqueias 7,18 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? O amor de Deus foi mostrado assim, sabe, por pessoas que ele produziu a partir do nada, e que se revoltaram contra ele, viveram para o seu desprazer. Para Deus mostrar a sua graça nos vasos de misericórdia, a Bíblia diz: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, se para mostrar a sua graça Deus fez algo tão grande, por que para mostrar a sua ira ele não faria? Para mostrar o seu poder punitivo, o seu ódio ao pecado, a violação da sua lei sagrada. Os vasos para a ira, preparados e próprios para mais nada, não podem ser usados para mais nada, para dar glória a Deus, a não ser para ser recipientes da sua ira. O projeto de punição divina não é a reforma do criminoso, é o benefício de toda a criação, conhecendo a plenitude daquilo que Deus é, a glória do seu amor, a glória da sua ira. Se você está blindado, se você está duro e impenitente diante de um Deus assim, se você consegue desprezar um Deus assim, você está preparado para a destruição. Mas se o teu coração, se o seu coração se inclina para um Deus assim, um Deus infinitamente bom e santo, que odeia o pecado dessa forma, se você vê o seu pecado, e se você sabe que só Ele pode preparar vasos para a misericórdia, então você pode clamar a esse Deus: cria em mim, ó Deus, um puro coração. Eu espero que a palavra de Deus prevaleça sobre o coração de todos vocês aqui. Essa mensagem não é algo pragmático, não é algo que atraia o ser humano naturalmente, mas creia, a verdade de Deus pregada a nós, ou vai ser ouvida agora, ou vai ser lembrada de maneira triste por toda a eternidade, porque Deus não é um homem para mentir, Ele não muda, Ele vai cumprir o que disse. Ou Ele vai prepará-lo para o céu, ou você está sendo preparado para o inferno. Ou o homem no fim terá, pelo poder soberano de Deus, sido preparado para a herança dos santos na luz, ou não haverá nenhuma outra utilidade para ele, a não ser mostrar a glória da ira de Deus. Mas Deus será honrado em cada homem que foi criado, em cada ser, anjo. Se você está aqui hoje, Deus já te abençoou, como muitos outros homens não foram abençoados, e jamais ouviram a palavra de Deus, como você ouviu. Então o apóstolo Paulo diz: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo vaso, do mesmo barro, ou seja, do pó dos filhos de Adão, um vaso para fins nobres e outro para uso comum. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e fazer conhecer o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, e se Ele fez isso para tornar as riquezas da sua glória conhecida nos vasos de sua misericórdia, que Ele mesmo preparou de antemão para a glória, mesmo nós, a quem também chamou,
não só dos judeus, mas também dentre os gentios, que somos nós. Todos nós, naturalmente, somos vasos da ira. Nascemos e vivemos para o desprazer de Deus. E Deus mostra a sua infinita misericórdia, nos transformando. E só Deus pode fazer isso. E esse Deus Santo um dia vai mostrar por toda a eternidade a sua misericórdia em seu povo. Toda a eternidade será um retrato da sua misericórdia, amor e graça. Mas toda a eternidade será um retrato da sua ira infinita contra o pecado. Todos os homens estão sendo, por fim, preparados para a eternidade. E todos os homens, todos os destinos darão toda a glória aos atributos eternos de Deus. Vamos ficar de pé.